Ele precisava de um herdeiro. Escolheu o indígena. Naquelas terras de Minas, onde o sol parecia escorrer pelo dorso das casas grandes e o vento empurrava nuvens de poeira pelos caminhos, a fazenda do português Honório Lacerda mantinha sua imagem de poder com o peso do aço e da tradição. Havia canaviais que se estendiam como rios verde escuros, senzalas de madeira com janelas reduzidas ao mínimo, e o cheiro constante de café torrado, que misturava doçura e amargor no ar. O português, homem de mãos grandes e rosto fechado, governava com regras imutáveis, entre elas a mais cruel: um nome deve continuar, um legado deve ter sangue que o confirme. Leopoldina, esposa do português, era jovem. Parecia uma flor plantada por obrigação em solo pobre. Tinha olhos que pesavam com uma tristeza antiga, passos contidos por vestidos e aparências. Casada por conveniência, viveu seus primeiros anos no silêncio de uma casa que jamais lhe ofereceu palavras. O indígena era um homem da senzala cujo respeito vinha de sua força e de uma calma rara. Filho de uma aldeia distante, lembrava do canto que a mãe lhe ensinara, um hino baixo, cheio de ritmo, que falava de origem, de dor e de proteção. O indígena carregava no corpo as marcas do trabalho e na alma as histórias de um povo que insistia em existir apesar do açoite. Quando o português expressou sua exigência que o indígena fosse levado à casa grande para gerar um filho com Leopoldina, não foi um pedido, foi uma ordem, revestida de propriedade. Era a expressão mais direta daquele poder, transformar vidas à mercê de um capricho. Não se tratava de um contrato entre iguais, era uma sentença que colocava um homem e uma mulher diante da violência institucionalizada. A imposição foi pronunciada como sentença e recebida como tal. Não havia escolha, apenas o estardalhaço do privilégio. Na primeira noite em que o indígena entrou na casa grande, a atmosfera cheirava a cera e a vela curta. Havia uma tensão que parecia colar as paredes. O encontro foi marcado não por romance, mas por medo, pela necessidade de reconhecer o contorno do outro sem ilusões. O indígena observou Leopoldina não como objeto, mas como pessoa encurralada. Ela o viu como espécie de refúgio possível e também como presença que a lembrava de uma humilhação que não era sua. Ambos sentiram o peso da ordem do português, ele pela coação, ela pela vergonha e pelo útero entregue como propriedade. O que era um ato imposto deixou marcas na carne e na memória. Descrever isso em palavras é tocar ferida sem anestesia. Havia uma violência do sistema, e não cabe à linguagem suavizar o que foi violência. Ainda assim, o corpo humano tem caminhos inesperados. Entre sussurros e horas sem sono, o indígena devolveu a Leopoldina outro tipo de presença. Um ouvido que escutava, pequenas palavras que não julgavam, algum conhecimento partilhado. Ela, por sua vez, começou a atender às perguntas que ninguém lhe fizera. "Você sabe ler?" Perguntou num dia, como quem não sabe se a pergunta é permitida. "Um pouco", murmurou o indígena. Aquela resposta abriu uma fresta. "Se esta história já mexeu com você, curta para manter vivas essas memórias." As noites seguintes mudaram de textura. Não se tratou de apagar o que havia acontecido. A coerção permaneceu como sombra. Mas na sombra, coisas pequenas floresceram. Um conto que o indígena recordava da mãe, o modo como ele tratava uma erva para dor de cabeça, as letras desenhadas no pó do chão para ensinar Leopoldina a juntar sons. Ele a ensinou a ler escondido, letra por letra, como quem planta sementes de liberdade em canteiros de silêncio. Ela trouxe para ele doçura de uma mesa que até então parecia sempre longe. Aprendeu a ouvir sobre as terras de onde o indígena vinha, sobre os nomes de ancestrais e sobre sua aldeia que, em memória, era um farol. Havia trocas além das palavras, conversas sobre ervas que curavam febre e sobre os sons do mar que o indígena apenas conhecera em relatos. Segredos sobre como amparar o corpo e a alma quando ambos estavam à deriva. Em alguns momentos, o calor entre eles era proteção, não paixão. Era um cobertor que lhes permitia aguentar a humilhação externa. Em outros, pequenos gestos,
Um prato aquecido, um lenço estendido, um olhar que segurava a dor, foram se revestindo de afeto. A transição não anula o ato inicial, mas criou algo novo, uma humanidade reconhecida que começou a atravessar o parentesco forjado pela violência. O campo político e social ao redor continuava impiedoso. O português, obcecado pela continuidade de seu nome, vigiava tudo com olhos de rapina. Para ele, o nascimento de um filho significava não apenas carne e sangue, mas um selo de imortalidade, herdeiros que mantivessem para sempre o seu legado. Por isso, quando as roupas de Leopoldina começaram a acolher um segredo, quando seu ventre cresceu discreto sobre os forros, a casa inteira contagiou-se por expectativas e suspeitas. A gravidez foi um tempo longo, repleto de medo e de pequenas alegrias interditas. Leopoldina, confinada por vergonha e por proteção, sentiu que seu corpo era agora a prova e sentença. O indígena, por sua vez, carregou a notícia como se fosse uma responsabilidade que não lhe pertencia, mas que transformou sua existência. Passou noites olhando as estrelas, lembrando das histórias da mãe, soprando rumo a ancestrais pedidos por proteção. A relação entre ambos se consolidou numa estranha cumplicidade. Estavam unidos por algo que lhes fora arrancado, e, ao mesmo tempo, haviam encontrado modos de preservá-lo com dignidade. Quando a criança nasceu, o som do choro ecoou como um grito de vida num lugar que conhecia mais o som do açoite do que a música de um bebê. O corpo pequeno trouxe consigo a prova visível do que já se sabia em silêncio. A diferença fenotípica tornou-se motivo imediato de alerta para o português. Ele, que contava com uma confirmação biológica de sua intenção, viu ali um problema que feriu seu orgulho e sua pretensão de propriedade. A descoberta foi tratada como traição por quem pensava que o mundo obedecia apenas aos seus desígnios. A reação do português foi rápida e severa. A Casa Grande tornou-se palco de punições. O indígena foi arrastado para o tronco, diante de trabalhadores que precisavam aprender o que acontecia com quem desafiava a ordem. O açoite foi dado com a intenção de ferir corpo e alma. Repetições de dor marcavam a carne e imprimiam mais cicatrizes na memória. Leopoldina foi trancada em um quarto alto, afastada das vistas e vigiada com a frieza de uma propriedade avariada. A criança, pequena demais para entender hostilidade, foi levada. Decisões foram tomadas como se vidas fossem objetos a serem trocados. O indígena foi vendido. A venda, formal e cruel, foi anunciada quase como ato administrativo. Um homem trocado por moedas, por um pedaço de papel, por um novo destino. Levaram-no para as terras do Maranhão, onde o trabalho se tornaria mais duro, onde a distância do lar e das memórias esmagaria alguns, mas não o espírito do indígena. Compartilhe esta história e conte nos comentários de onde você está ouvindo. Que as vozes dos que sofreram não se calem, que a memória sirva para que a injustiça seja vista e um dia não mais repetida.